Muito bem, abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Vou convidar também o pastor Arieusto para estar aqui conosco. O pastor Arieusto tem trabalhado dando aula no seminário nosso, no interior também, nos módulos, e visitando congregações. Eu vou pedir o pastor para ler aqui 1 Coríntios 11, 17 a 22. Pode ler. Está escrito: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Obrigado, pastor. Irmãos, eu vou abrir uma exceção, nunca fiz isso, mas dizer aos irmãos aqui do seminário José Manuel da Conceição, que tem interesse com o trabalho infantil, está tendo um culto infantil ali com umas 250 crianças. Se quiserem dar uma olhada, depois volta, né? Vocês já ouviram tantas vezes essa palavra, mas fica à vontade. 5, 10 minutos, você tem uma noção, faz algumas perguntas, pode pedir para entrar, porque não pode entrar qualquer coisa aqui. O pastor diz: olha, só para olhar, você ter uma ideia, porque uma das necessidades que nós temos em nossa igreja no Brasil é trabalhar com crianças e adolescentes e jovens. Fique à vontade. Amados irmãos, nosso tema é a ceia do Senhor e a unidade da igreja. Eu quero também convidar o pastor reverendo Jair, reverendo Wilson, para estar aqui conosco. Eu peço que James, por favor, traz 2 cadeiras aqui. Se o pastor quiser vir para cá, pode vir aqui conosco, e se quiser olhar lá o Ministério Infantil, depois pode voltar. Eu acho que quando eu viajo, vou outras igrejas, eu gosto muito de ver o que está acontecendo na vida da igreja. Mas, irmãos, no boletim, depois, não precisa ler agora, você tem um artigo, um editorial sobre a situação da igreja, com opinião de João Calvino, Clemente e Crisóstomo. A questão, você não precisa ler agora, só ouça que eu vou falar e depois você lê com carinho. A questão é o seguinte: a igreja de Corinto, como as igrejas, tinha uma festa ágape. Essa festa era uma refeição que expressava a unidade da igreja. Porque uma das grandes divisões da igreja, até hoje no mundo, é a divisão social. Os que têm mais posses, cultura, etc. E os que não possuem quase nada. Então a festa era junto. Cada um trazia de casa uma parte da sua comida, um prato especial, e a igreja se reunia. Só que o tempo foi passando e não continuaram a fazer isso. Os ricos começaram a comer separado, e Paulo está dizendo aqui: há alguém que se embriague, há outros que ficam com fome, e Paulo disse: isso aqui não é a ceia do Senhor, isso não. Vocês estão fazendo daquilo que deveria ser uma celebração de unidade, da expressão do corpo vivo de Cristo, vocês estão fazendo um escândalo, que é dividindo, até gente se embriagando na hora
da ceia. E Paulo pergunta no versículo 22, não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvos. Irmãos, sempre teve uma luta interna na igreja entre essa questão de ricos e pobres. Por exemplo, Tiago, em sua carta, Tiago, irmão de Jesus Cristo, ele fala de modo enfático a respeito disso no capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Tiago diz: meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se porventura entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e disserdes, tu assenta-te aqui, obrigado irmão, a luz estava soltando aqui, em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica em pé ao assentar-te aqui embaixo no estrado dos meus pés? Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes, tomado de perversos pensamentos? Ouvi, meus irmãos, amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezais o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observardes a lei régia, segundo as Escrituras, amarás teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguido pela lei como transgressores. O texto é autoexplicativo, eu não preciso explicar. Está claro que devemos tratar tanto os ricos como os pobres da mesma maneira na igreja. Agora veja o que Tiago escreve, irmãos, no capítulo 1, verso 9 a 11, sobre essas questões de ricos e pobres. Capítulo 1, verso 9: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai. A erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Sempre fiquei intrigado com esse texto. Diz: o pobre se glorie na sua dignidade. Eu fui criança muito pobre. Minha mãe viúva, com 8 filhos, o mais velho tinha 12 anos, o mais novo 1 ano e meio, para você ter uma ideia, 8 bocas para comer. E o pai de família morreu. Nós fomos criados com muitas limitações, mas com muita dignidade. Minha mãe dizia: ser pobre não é ser sujo, vai tomar um banho e bota essa roupinha. Lá em casa a gente usava confecções mamãe, que ela fazia na máquina, e tinha uma roupa boa para sair. Quando teve 2 era o sonho, e sempre com muita dignidade. Hoje eu tenho irmão que é rico, outra irmã que também é rica, mas assim, vivemos com muita simplicidade, porque foi toda a nossa vida assim, mas com muita dignidade. Porque ele fala para o rico, na sua insignificância. Eu fico pensando, por que esta palavra? Porque ele está embaixo, explica, porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca e a flor cai,
desaparece a formosura do seu aspecto, assim também se murchará o rico em seus caminhos. Porque a ideia que estava no tempo de Jesus, de Tiago, era uma certa teologia da prosperidade. Quem é abençoado por Deus, enriquece. Quem é amaldiçoado, fica pobre. Isso, os judeus não entendiam o que Jesus dizia: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Lucas. Em Mateus é bem-aventurados os humildes de espírito. Mas a palavra pobre de Lucas pode fazer exegese, é pobre mesmo. E os judeus ficavam escandalizados com Jesus, porque na teologia deles era como a turma da teologia da prosperidade hoje. Mas aqui, irmãos, então, é vergonhoso para nós evangélicos. Eu fiquei na casa do pastor Manfred Grellert, que é um dos nomes do nosso barco, amigo de 37 anos, visão mundial, congresso. E o Manfred disse: olha, ele chama João, aqui nos Estados Unidos tinha muitos indígenas, e foi feito vários acordos com os indígenas, os protestantes, nossos irmãos que vieram da Inglaterra, que foram ajudados pelos indígenas, fizeram acordos, mas ele disse: não cumpriram nenhum. Eles dizimaram os indígenas dos Estados Unidos. Que vergonhoso aquilo. A ganância por terra, por produzir, ficar rico. E aqui no Brasil foi os portugueses que vieram com a Igreja Católica, que fizeram o que fizeram aqui. Eu vou falar, irmãos, porque nos Estados Unidos as igrejas que crescem são igrejas multirraciais e multiculturais. Algumas parceiras nossas, eu vejo lá um pastor negro na Northland, uma moça negra na Bel Air lá, liderando louvor, e vejo assim, agora eu fui na Saddleback, que é a maior igreja dos Estados Unidos, lá do Rick Warren, que é batista, muita simplicidade, lugar muito simples, muita gente de todo tipo, eles, pastores vestidos com sandália, calça jeans e tudo, brega de jeans e de tênis. O carro dele tem 14 anos, graças a Deus o meu só tem 9. E ele devolveu à igreja tudo que a igreja pagou para ele, porque ele vendeu muitos livros, e agora ele está devolvendo 91% do que ganha para a igreja. Um exemplo para nós, vamos ficar ricos, irmão, vamos devolver para a igreja. Então, irmãos, a igreja deve ser uma comunidade generosa. A igreja deve ser uma comunidade séria, boa na teologia e boa na ortodoxia, na prática. Às vezes são muito ortodoxos, mas na prática falhamos. Eu fui 3 congressos internacionais. O primeiro eu vi a movimentação, os americanos dominando o congresso, não deixando os latinos falarem, por causa do congresso de 74, Lausanne. Isso era o Lausanne 2, estava lá o René Padilha no primeiro e Samuel Escobar, que falaram da situação da América Latina, de uma teologia mais latino-americana. Eles fizeram, o Valdir conseguiu falar, porque houve uma pressão muito grande do Valdir Steinhagen, que é brasileiro, teólogo, mas havia um controle. Os americanos tinham hotel 5 estrelas e os outros hotéis 4 estrelas, 3 estrelas, todo mundo, havia uma tensão, eram 5 mil delegados do mundo todo. E lá tem igreja de negros, igreja só de brancos. E eu queria dizer, irmão, o seguinte: a ceia é uma celebração de unidade. Veja o que diz o apóstolo Paulo a partir do verso 23: porque recebi do Senhor que também vos entreguei, e o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A ceia não é uma refeição. Podia ser uma refeição
Hoje nós celebramos de modo diferente, mas a ideia é: somos um só povo. Em 1 Coríntios 10, aqui no verso 1 Coríntios 10, verso, hoje de manhã eu li, sumiu da minha Bíblia, 9, verso 9, verso 12, diz assim: aquele que depois que pensa está em pé. Não, depois eu vou lembrar o texto, é 1 Coríntios 10, fala: só um pão, nós somos, verso 16, 17. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão, somos um só povo. Nós somos do povo presbiteriano. Alguns aqui são de outra denominação, são muito bem-vindos. Eu liderei por alguns anos a Ordem de Ministros Evangélicos do Amazonas. Nós ajudamos a fundar. Aqui em Manaus os pastores têm muito mais amizades do que em outro lugar. Fizemos a Marcha para Jesus quando era muito séria, sem político no meio. Quando eu saí da presidência, eu fui presidente dos 4 anos depois da EVB, mas que entrou outras pessoas e aí vieram os políticos. Eu não concordei com aquilo e comecei a me afastar. Falei: isso aqui é marcha para Jesus, isso não é marcha para o fulano, deputado tal, da igreja tal. E eu até insisti, mas sabe, quem tem dinheiro vem por trás, promove, depois eles tiraram. Mas havia uma marcha que era uma celebração política. Mas o fato, irmãos, é que nós somos chamados para lembrar da morte de Cristo, ser um sermão ilustrativo e lembrar que nós temos um Senhor, nós temos uma só fé, nós somos um só povo. Quando nós comemos do pão, e o pão que Jesus comeu na Páscoa, ele era bem maior do que esse aqui, fininho e torradinho, como é assim em Israel. Nós temos aqui uma semelhança, e Paulo diz: nós somos um só pão, e aqui mesmo dá para beber de um só cálice. Hoje dá, né? Realmente, obrigado quem organizou aqui a ceia. Então, os cálices era coletivo. O cálice que eles beberam na Páscoa devia ser o 3º ou 4º cálice. Todos eles eram coletivos, aqueles cálices de barro. Não havia vidro naquela época. Agora, irmãos, eu queria, na verdade, querendo levar isso para uma coisa prática. O que nós vamos fazer com esta palavra de Paulo aqui em 1 Coríntios? 4 sugestões práticas para a igreja praticar. Redundante, né? Sugestão prática. Não, mas da sugestão não pratica muitas vezes. Primeira sugestão: ultrapasse as barreiras raciais e sociais. Aqui na igreja tem pessoas da África, tem pessoas do Haiti, tem pessoas de pouca cultura. Se aproxime, faça amizade, convide para a sua casa, para almoçar, para jantar. Jesus até incriminou quem só atende aqueles que são da mesma nível social. E aí, irmãos, certamente vai te abençoar. Eu tenho uma lembrança, um desses dias eu vi pelo Facebook uma foto, uma das mais bonitas lembranças que eu tenho no ministério. Do lado da congregaçãozinha de Manacapuru, na estrada, tinha um irmão chamado Luiz. Luiz era analfabeto, sorridente toda a vida, simpático. Um dia Luiz chegou comigo: irmão, esse pastor, ele é pastor, nem era pastor, irmão, eu estou aprendendo a ler. Como? Não é uma escola lá para pessoas adultas, assim, analfabetas. Eu estou aprendendo a ler a Bíblia. Meu Deus, a Bíblia. Um universitário no Brasil conhecia 2.500 palavras, conhecia no meu tempo, agora não sei. A Bíblia tem 5.500 a 800 palavras diferentes. Não adianta nem falar que não sabemos o que significa. A maioria, nós vamos ficar aqui só esnobando, né? A linguagem de hoje não, essa aí já deu uma baixada, a NVI baixou um pouquinho. E esse irmão aprendeu a ler a Bíblia.
Esse pastor, não adianta me dar outro livro, outro jornal, que eu não consigo ler, mas a Bíblia eu leio. Isso é milagre. Pastor João Wilson, cadê você, João? João, quem é outra pessoa que aprendeu a ler lendo a Bíblia? Sua mãe. Então, um testemunho aqui, irmãos, a Bíblia é uma coisa sobrenatural. Eu acho assim uma bênção. E lá nessa igrejinha tem os dois exemplos de pessoas que partiram do Senhor. Para mim são as mortes mais bonitas que eu já vi. O irmão Antônio Trajano, já falei aqui, estava doente. O Senhor disse: hoje eu venho te buscar. Ele foi para casa, caindo, saiu do hospital, mandou chamar a família e se despediu de todo mundo, deu conselho para todo mundo. Mas é a morte de Jacó, né? Lá em Gênesis, no final. E aí ele disse: o Senhor mandou buscar os filhos, né? As noras, uma multidão olhava para o outro, para o lado. Ele disse: o Senhor veio buscar. Ele disse: o Senhor chegou e está descendo aqui, parece um ouro em pó, é muito bonito. E fechou os olhos na retina dele. Irmãos, isso é a primeira classe. Avisou que vem buscar, se despede da família, diz: eu estou vendo o Senhor, e está caindo aqui um pó, parece de ouro, é muito bonito, e foi calando os seus lábios. Alguém já disse, acho que eu disse no Rai, você não pode viver como Esaú e morrer como Jacó. Esaú era mulherengo, desobediente aos seus pais, perdeu a bênção. Morrer como Jacó é uma bênção. Se despediu dos filhos, deu um conselho. Diz a Bíblia que colocaram os seus pés na cama e respirou. Mas a irmã Maria de Conceição, João, do irmão Trajano, Maria, sabe que Maria Conceição? Maria só, mas ela entendeu mais alguma coisa. Maria de Conceição, Maria das Dores, Maria, sempre era assim, as pessoas por nome assim. Aí, Maria Trajano era o sobrenome. Olha essa questão. A irmã Maria, a esposa dele, 96 anos, também morando no nosso sítio lá. Nós temos lá, está formando uma comunidade lá, até vou doar parte do terreno para o obreiro. E aí, irmã Maria, doentinha, já sem comer nada, foi para o hospital. E aí a filha dela, a irmã Rita, que é a esposa do obreiro lá da congregação, ela disse: minha filha, o Senhor me disse que vai me buscar para uma viagem longa. Aí a Ritinha começou a chorar. Não chora, minha filha. Ele já disse que depois vem te buscar também. Está na hora, irmã. Que maravilha, gente. Eu vi da irmã Rita mês passado, mês retrasado, final, irmã Rita, conta de novo. Pastor, mamãe passou 2 dias, mamãe estava sem comer, fraquinha, passou 2 dias só cantando os hinos aqui da igreja. E disse: o Senhor veio te buscar também, filha. Que maravilha, já disse, a tua passagem vai chegar na hora. E eu fico pensando, gente, eu não vou falar mais que o relógio está dizendo: pastor, para, porque senão vai ultrapassar muito. Mais um exemplo, lembra do irmão Chico, pai do Joãozinho, analfabeto. João chegou na igreja um dia e disse: pastor, eu não sei o que foi, pastor. Estava no início da congregação, 78. Disse: pastor, eu estava em casa jantando e ouvi uma voz lá de fora: João, oi, você está na igreja certa, João? Nunca saia daí. Aí ele foi lá fora para ver quem era. Não tinha ninguém. Gente, ali não tem como se esconder, porque é na estrada. Disse: pastor, quem foi? Eu fui um anjo do Senhor que veio falar com você. E até nós fizemos cirurgia no Joãozinho, né? Ele tinha a lábio leporino. E tem outras histórias, mas hoje está bom essas 3. Agora, irmãos, Deus me deu o privilégio de viver no limite da faixa de Gaza. Eu moro no Conjunto dos Bancários 2. Para cá é classe média. Classe média, achatada, em classe alta. Poucas pessoas lá já saíram. E do lado aqui é o bairro de Santo Antônio, com ladrões, muita droga, prostituição, tudo sem imaginar.
A minha vida inteira eu estou lá há 35 anos. Eu dou graças a Deus, eu me relaciono com o pessoal aqui e com o pessoal aqui. Segundo lugar, se compadeça dos mais fracos, dos órfãos, das viúvas, dos quebrados. Quinta-feira à noite, tem uma reunião na Central com pessoas que estão se libertando de drogas, gente que estava caído na feira da Pané. Vá, se relacione com essas pessoas. Terceiro lugar, visite uma igreja indígena. Nós temos 2 igrejas indígenas aqui em Manaus. O Max é líder de um, o pastor Alcedi de outro. Visite uma igreja indígena. Tem 10 igrejas indígenas no interior. Você pode ir com o pastor Ronaldo, com o pastor Alcedi. Conheça as realidades. Não fique no seu ciclo de amizade. Olha, irmão, vou te dizer uma coisa. Eu estive agora na Califórnia e constatei uma coisa muito triste. Todos os grandes meios de comunicação, as grandes empresas, têm apoio irrestrito ao movimento LGBT. A Google, já viu que a Google tem um símbolo coloridinho? Aquilo ali está na faixa assim da Google, na placa, na entrada. São vários prédios, trabalham milhares de pessoas. Apoio ao movimento LGBT. A Google é dono do Android, do YouTube, e Facebook também fazendo apologia, apoiando esses movimentos LGBT, e o Facebook é dono do WhatsApp. O Twitter, eu fui a Twitter, tirei foto, também São Francisco. Na rua do Twitter, é São Francisco, as bandeiras LGBT. E assim, irmãos, todos esses grandes, a Apple, poderosa Apple, o seu presidente é um gay declarado. Imagina que aqui todo dia o Google tem 4 bilhões de consulta por dia. Dr. Google, né? Todo mundo para o Google. Pois o Google tem como a fachada do Google e no símbolo do Google as cores do movimento LGBT. Que aquilo não é arco-íris. Arco-íris é outra coisa que, bom, nem quero falar sobre isso agora. Quarto lugar, se envolva com o ministério da igreja. Tem ministérios aqui, irmãos, para tudo que você quiser. Você, pastor, eu não sei o que fazer na igreja. Primeiro, você precisa estar num grupo familiar. Conhecer pessoas. O grupo tem quebrado essas barreiras sociais. Tem gente no nosso grupo lá em casa, em outros grupos, que eu não vou nem dizer do que ela é dona ou dono, senão muita gente vai querer pedir dinheiro emprestado. Tem gente rica hoje, se veste tão simplesmente que está em nossos grupos. Assim é melhor, conviva com essas pessoas. O trabalho missionário, anos atrás, veio um homem aqui algumas vezes, o nome dele é Peter Fox, o Peter Fox, que seria americano, Peter Fox. O Peter Fox, quando a TAM tinha 40 aviões, ele tinha 43, na empresa de transporte nos Estados Unidos. E vem gente da Belé, a Belé está numa região das mais ricas dos Estados Unidos, e eu nem quero saber o que eles têm. Muitos deles têm se convertido aqui, ou têm se santificado. Gente, estudante de medicina, que não sabia nem porque estava fazendo medicina, o Senhor tocou no coração deles, ele falou, minha vida mudou, eu quero ser médico agora para poder servir o meu Senhor na medicina. Agora atenção, se santifique. Deus não quer serviço de qualquer maneira. Na Saddleback tem 430 ministérios. Você não tem o que fazer. O que você sabe fazer? Eu sei consertar carro. Carro. Você quer consertar carro? Aí criaram um ministério. Gente pobre que não tem dinheiro para pagar carro que é caro lá, tem um ministério para consertar o carro dos irmãos que não podem pagar. Eu gostaria de ver, irmãos, aqui, daqui mais uns meses, um ambulatório com médico, dentista, fisioterapeutas e muitas profissões. Você diz, pastor, eu posso dar uma tarde por semana, 2 tardes, nós vamos assistir muita gente em Manaus, ainda vai 4 horas da manhã para ver se consegue uma ficha, irmãos. É irmãos nossos que estamos aqui na periferia. Ou seja, quanta coisa nós podemos fazer se nós colocarmos nossos dons, irmãos, para ser útil no reino de Deus, como corpo de Cristo.
ajudando uns aos outros, fortalecendo os grupos e os ministérios. Que Deus nos ajude, irmãos. Deus não aceita qualquer serviço. Jesus disse: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses dias eu estava relendo Deuteronômio. Que bênção, Deus falou muito comigo nas férias em Deuteronômio e Josué. E vi muitas questões sociais em Deuteronômio muito interessantes. Já tinha lido mais de 10 vezes, mas Deus falou mais com o meu coração agora. Em Josué, a questão do Acã. Um exército todo foi derrotado, porque um homem desobedeceu. Josué disse: aqui de Jericó não quero nada, acaba com tudo, queima tudo, tudo. E Acã viu uma capa babilônica, uma barra de ouro, ele escondeu na sua tenda. E Josué liberou 2.000 soldados para lutar contra Ai. Disse: não vou cansar o povo não. Foram derrotados, voltaram humilhados. E Josué estava chorando: e agora, Senhor, por que isso nos trouxeste do Egito? O Senhor falou: Josué, por que está chorando aí? Tem pecado no meio do povo. Como? Aí foram lançando sortes, tribos, famílias caíam em Acã. Tu fizeste, Acã? Disse: eu guardei uma capa babilônica, barra de ouro, está embaixo na minha tenda. Pegaram, e Josué ordenou que ele, a família, tudo quanto ele tinha, fosse para o vale de Acor, e ali ele foi morto com pedradas, toda a sua casa. Eu fiquei pensando: meu Deus, bastava ele. Mas certamente que aquilo fazia parte do entendimento daquela liderança. Uma pessoa, irmãos, uma pessoa em 2 a 3 milhões, que era o povo israelita ali, levou o exército à derrota. Morreram 36, ou foram feridos, e outros foram machucados e feridos quando correram do seu inimigo, e foi um desânimo. Então a ceia do Senhor nos fala de santidade. Examine-se o homem a si mesmo, coma do pão, beba do cálice. Quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Veja essa orientação final. Você tem que discernir o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Isso não é um pedacinho de pão apenas. Eu estou lembrando a morte de Jesus. E Paulo diz: enquanto comemos, nós anunciamos a morte de Jesus até que ele venha. Então fala do passado, do presente que anunciamos e do futuro. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar e vamos tomar a ceia do Senhor. Nós convidamos todos os irmãos desta igreja ou de outra igreja evangélica, que está em comunhão com a igreja, a participar conosco. Senhor, santifica esses elementos tirados do uso comum. Dá-nos uma consciência de corpo de Cristo, que somos santos e amados de Deus. Santifica a nossa vida, ajuda-nos a relegar as paixões mundanas e nos consagrar a Ti para experimentar a Tua boa, perfeita, agradável vontade em nossa vida. Ó Senhor, vem em nosso socorro. Espírito Santo, Tu estás aqui entre nós, toca no coração daqueles que ainda são desobedientes, não entenderam ainda a Sua vontade. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.